Áreas comuns do condomínio, piscina, salão de jogos, academia, quem pode usar? Será que o síndico está certo em proibir o meu visitante de acessar essas áreas, mesmo eu estando junto? Eu sou Edson Moraes, advogado especialista em condomínios, e hoje a gente vai falar sobre acesso e uso de áreas comuns do condomínio. Você sabia que existe diferença entre visitante e hóspede dentro de um condomínio, seja de casas ou de apartamento? Sim. Aquela pessoa que te visita esporadicamente, passa o dia na sua casa e depois vai embora, seja seu parente, seu amigo, é considerado tecnicamente visitante. Agora, o seu sobrinho, o seu neto, o seu primo, enfim, alguém que vai passar alguns dias na sua casa, no seu apartamento, eles são considerados hóspedes e, portanto, dependendo do regulamento interno do condomínio, da convenção, eles podem sim acessar essas áreas, utilizar a piscina, utilizar o salão de festas, certo? Desde que obedeçam as regras de convívio deste condomínio. O que acontece muitas vezes, pessoal, é que o síndico, por não ter a informação, por não ter conhecimento nessa questão, ele acaba entendendo que ninguém sem ser um morador pode utilizar essas áreas. E de certa forma, em alguns casos, ele pode até ter razão. Por quê? Porque tem algumas convenções, alguns regimentos internos de condomínios que eles determinam que o uso é exclusivo do condômino, do morador. Então, de fato, nesses casos, nem visitante nem hóspede pode utilizar a sua área. E por que às vezes é necessário essa limitação do uso de áreas ou a limitação de pessoas para utilizar de visitantes, de hóspedes? Porque às vezes a área do condomínio, a piscina, a academia, o salão de jogos, o playground, eles são pequenos. Então imagina um condomínio com 500 unidades, 1000 unidades, só os moradores descendo já ia ficar cheio. Imagina se cada um resolve levar um visitante, resolve levar um parente ou um hóspede para utilizar essas áreas. Então sim, às vezes é necessário que essas regras estejam dispostas até para a segurança daquele local. Muita gente vai causar tumulto, acidente, enfim. Então, e o síndico vai ser o responsável por isso. Um ponto que é bastante questionado, pessoal, é assim, às vezes na convenção, no regimento, está lá dizendo que pode 2 visitantes por unidade até 12 anos, por exemplo. Particularmente, eu não recomendo limitar a idade. Por quê? Porque a intenção é que as pessoas utilizem de forma correta, obedeçam as regras, mas assim, aqueles que eram criança, moravam no condomínio e eram criança, eles cresceram. E os parentes, os amigos também cresceram, né? Os primos, os colegas da escola, eles também cresceram. Então assim, se você tiver uma limitação de idade, se essas crianças permanecem morando no condomínio, crescidas já, elas não vão poder mais utilizar a piscina com os amigos, com os visitantes, né? Com os parentes. Então, limitar a idade eu não acho viável, porque isso acaba deixando desconfortável a utilização. E aí, nesse ponto, pessoal, é importante que todos tenham a consciência que o condomínio não é um clube. Apesar de alguns serem denominados como condomínio clube, eles não são igual um clube esportivo que a gente vai, que a gente frequenta. Então precisa ter uma certa atenção com a limitação, com horários, com regras no geral, porque senão vai virar bagunça e aquilo que era para ser prazeroso pode virar um problema, tanto para você que mora em condomínio, quanto para o síndico também. Por quê? Porque os outros moradores podem se incomodar ou talvez não consigam utilizar, porque as pessoas levaram muitos visitantes, né, muitos amigos para utilizar essas áreas e acaba tendo um problema bastante grande. Se você mora num condomínio onde essas regras não são bem definidas, quem pode utilizar, quem não pode, quantas pessoas podem, conversa com o seu síndico. Com certeza ele vai achar uma solução para esse problema, que não é só de um condomínio, são de vários condomínios. Todo mundo enfrenta esse tipo de problema, primeiro, por não saber o que é visitante, o que é hóspede. Outra, por não saber as regras ao certo de cada condomínio e aí acaba interpretando aquilo que já era bastante antigo, atualmente é utilizado, mas às vezes não condiz com o perfil daquele condomínio, às vezes tem muitas crianças no condomínio, o que não tinha antes, então essas regras podem e devem ser revistas de tempos em tempos. Então se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e mande para o seu síndico, para os seus amigos, para quem você achar que deve saber dessas informações. Eu estou aqui para ajudar e para conseguir fazer com que você tenha o máximo de informações em relação ao condomínio. Afinal de contas, hoje, no Brasil, o que mais se tem são condomínios. Beleza? Até a próxima!